Glória a Deus, amados. Nossas crianças podem ir para o seu culto. Esse final de semana a gente teve alguns irmãos participando do Impacto Radical, né? Olha aí, tá vendo só? Vem aqui, Dora, dá o teu testemunho. O que tu achaste? Se vale a pena esse negócio, se não vale. É bom a gente escutar, né? Para poder ficar encorajado. De repente, é sem graça. De repente, fala aí, Dora. Bom, gente, anteriormente, né, já outras pessoas da igreja já foram para o Impacto Radical. E quando eles vieram e testemunharam, né, eu fiquei curiosa em saber, né, como funcionava. E então teve nessa edição, a 25ª edição aqui em Paraupebas, departamento de Paraupebas, e eu decidi, né, ir pedir autorização aos nossos pastores, que isso é muito importante quando tem eventos, né, eles não têm placas de igreja, mas são várias igrejas juntas que faz, né, esse tipo um retiro. E assim, o que eu tenho para dizer para vocês, seja encorajado a ir, porque nós somos pessoas que precisam ser tratadas. Estamos dentro de um templo achando que está tudo ok, estamos sendo obedientes, mas a gente sempre carrega um pecadinho de estimação no nosso bolso, no nosso coração, na nossa mente. E lá é um lugar de libertação. Quem quer, recebe. Então, eu incentivo a vocês a ir e ser impactado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9. Olha, está de volta aqui o irmão, H-Messi também. Glória a Deus. Sejam bem-vindos de volta. Estava em BH, né, irmão? Amém. A sua esposa. Sejam bem-vindos. 1 Coríntios 9, 24 ao 25. E depois a gente vai ver também o versículo 27. Amém? Vou ler aqui na NVT, os meninos vão projetar também na NVT. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Disciplino meu corpo como atleta. Treino para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Esse é o versículo 27. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele compara a vida cristã com uma corrida, né? E a gente pode pensar assim, mas será que antigamente eles treinavam como treinam hoje? Será que os atletas lá da Grécia Antiga treinavam, eles só iam para a corrida de qualquer forma? Não, eles treinavam. Eles treinavam bastante, eles treinavam e eles tinham algumas vezes uma roupa apropriada para treinar. Outras vezes eles, por questões mesmo pagãs, eles corriam nus, né, em homenagem ao Deus deles lá. Mas o que é interessante é que eles treinavam em lugares com areia, justamente para ter um equilíbrio muito bom na corrida. Eles treinavam até com as pernas semiflexionadas, para causar mais força muscular. Vocês já viram aquelas plataformas de corrida também, uns carros de corrida na Grécia Antiga, que chamavam bigas? Elas eram umas plataformas que tinham 2 rodas apenas e puxadas por cavalos. E naquela biga, quem estava, digamos assim, pilotando a biga, né, o corredor humano,
ele tinha que ficar numa posição com o corpo flexionado para poder ele conseguir equilibrar tanto a plataforma quanto a corrida dos cavalos. Então, ele tinha que ter uma força física, ele precisava ser treinado para ter uma força física. Mas a corrida, ela realmente, ela precisa de treino. É uma atividade que exige determinação para a pessoa superar obstáculos, superar as suas limitações físicas, que todos nós temos, inclusive os atletas, temos limitações físicas. E, além disso tudo, quem está correndo precisa se concentrar no que está fazendo, para não trombar em outras pessoas e perder todo um processo de treinamento. Né? Semana passada, o Anderson e a Tati estavam correndo aí. E a Tati estava me dizendo o desespero dela no meio da corrida. Ela começou a dar uma ansiedade, que ela achava que ela não ia conseguir terminar. E, por conta disso, ela começou a perder o fôlego, né? E quando ela estava me falando isso, daí, domingo passado, Tati, aí, ó, fonte da palavra. Ela estava me contando isso tudo e Deus estava falando comigo. E durante a semana Deus confirmou. E ela falando assim que ela ficou querendo desistir. Quando o Anderson chegou mais próximo da chegada, ela disse, vai, porque ela já estava acabando o fôlego. E até a Camila chegou por perto e falou assim, mas o que foi aquilo? O Anderson foi embora e te largou. Ela disse, não, eu que mandei ele passar, porque eu estava sem força. Eu estava achando que eu não estava conseguindo nem respirar. Foi isso, Tati? Então, essa questão da corrida, ela requer realmente muito preparo físico. Eu não sou muito boa de corrida, não sou. Eu não sei respirar direito, então começa logo me dar aquela dor. Né? Eu, quando caminhava com a Lulu, a gente dava umas corridinhas, mas eram umas estiradas de uns 2 quarteirões ou 3, não era, Lu? A gente começava com 100 metros e quase que não passava dos 100 metros, se acabando. Porque realmente é difícil correr, não é fácil. Correr requer muita determinação. Eu estava vendo um técnico, né, que treina pessoas para corrida, para mountain bike e tal, chamado Murilo Santana. E ele estava dizendo algumas coisas, no mínimo, que um corredor precisa ter, né? Que precisa fazer, na verdade, para poder começar a correr. Ele precisa fazer avaliação clínica, de exames, avaliação médica, avaliação física, elaborar um planejamento de treinamento para ele poder conseguir correr. Né? Ele precisa também ter uma vestimenta apropriada. Hoje em dia, tem os tecidos tecnológicos, né? Que eles absorvem o suor, eles não deixam aumentar a temperatura do corpo, e também eles são bactericidas, né? Então, não vai a pessoa chegar no final da corrida com aquele mau cheiro, aquela coisa horrível, porque aquele tecido tecnológico hoje já tem, ele possibilita tudo isso, né? Então, precisa ter uma vestimenta apropriada, uma alimentação balanceada, é um dos segredos para a pessoa correr bem. Porque a pessoa que come o que quer e o que não quer, a pessoa que é desregrada nos seus hábitos básicos, ela não consegue correr. Ela fica totalmente sem condições, sem fôlego, sem ânimo para correr. E, principalmente, ter disciplina. O Luiz também é um ícone nisso, né? Que o Luiz é muito disciplinado na bike dele, para correr também. Ele é bastante disciplinado. Ele é disciplinado em alimentação, ele é disciplinado em treino. E isso é fundamental, que um corredor seja preparado. Diga comigo, todo corredor precisa se preparar. Pois é, queridos, e nós estamos também numa corrida. A nossa corrida é uma corrida espiritual, é uma corrida da fé. E nós precisamos nos preparar. Agora o pastor Gorka, ele nem sabia sobre o que eu ia ministrar, mas o Espírito estava testificando aqui sobre se preparar. E todos nós precisamos ser preparados por Deus e nos preparar, buscar conhecimento para essa nossa corrida da fé. Porque é uma corrida que exige também uma preparação, exige uma concentração, exige uma determinação.
muito importante nessa corrida da fé é que nós queiramos ser tratados por Deus. Eu estava falando ainda agora com a Dora, né, que deu testemunho aqui, sobre o impacto radical. E foi uma das coisas que ela me falou. Ela disse, pastora, a gente é cheio de mimimi, a gente precisa ser tratado por Deus. É verdade. Mas o importante, nós sabemos que nós precisamos ser tratados. Todo crente sabe que precisa ser tratado por Deus. Mas nós precisamos nos deixar ser tratados por Deus. Porque quando nós nos deixamos ser tratados, nós somos formados e forjados no nosso caráter, para nós prosseguirmos na nossa corrida da fé. O preparo de Deus, ele não está baseado naquilo que nós fazemos. Esse preparo aqui de um corredor normal, tudo isso aqui é o próprio corredor que precisa fazer. Ele precisa se policiar na alimentação, ele precisa se policiar para comer bem, ele precisa se policiar para fazer os treinos todos em ordem, né? Mas no preparo de Deus não está baseado naquilo que nós nos preparamos. Não é só o que nós nos preparamos, mas é aquilo que nós deixamos Deus fazer dentro de nós. Isso nos qualifica para uma corrida da fé bem-sucedida. Não basta você conhecer a Bíblia toda, é imprescindível, mas não basta. Se você não deixar Deus trabalhar no seu coração, a sua corrida da fé vai ser fracassada. Tem muitas pessoas que não têm estudo, não têm capacitação, mas deixam Deus trabalhar dentro de si. E elas têm uma sabedoria tamanha, muito maior de que pessoas que concluíram cursos, pessoas que estudaram, pessoas que se aprofundaram. Não quero dizer que não seja importante, é importantíssimo nós conhecermos a palavra, como o pastor Roque estava falando aqui. Mas depende muito mais daquilo que nós deixamos Deus tratar dentro de nós. Amém, queridos? Outro dia eu estava estudando, alguns dias atrás, sobre Jeremias 18, quando fala do barro e do oleiro, né? E justamente nesse processo de trabalho que Deus faz na nossa vida, o Senhor, Ele molda como quem molda o barro. E quem molda o barro, você já reparou? Ele faz a pressão de dentro para fora. Então, ele não vai moldando o vaso aqui fora, não. Para iniciar, ele faz a pressão. Quando ele faz a pressão, as paredes do vaso vão surgindo. Toda pressão que Deus faz em nós, ela exterioriza quem nós somos. Por isso que muitas vezes, a pessoa que está no início da sua caminhada com Deus, ela fica até mais feia do que ela já é. Oh, Jesus amado, lembrei do pastor Edmilson. Essa brincadeira que ele faz. A pessoa já vem do mundo feia, sofrida, né? E no início de uma caminhada, o bichinho fica esquálido. Porque Deus trabalha e tudo aquilo é como se fosse na argila. Se tiver um pedacinho de capim, se tiver um pedacinho de pedra, tudo vem para a superfície para ser retirado. E na mesma coisa é quando Deus trabalha na nossa vida. Primeiro, Ele faz uma pressão dentro de nós. E essa pressão, queridos, é o que nos molda, é o que transforma o nosso caráter. Por isso que as pessoas que andam, que servem ao Senhor, que dizem que são cristãos, mas não mostram transformação, não convencem os outros. Essa semana que passou, teve o dia do evangélico, né, aqui em Parauapebas. Desculpa eu falar, mas dá até vergonha para quem é de verdade. Porque aqui em Parauapebas, foi uma das coisas que nos impressionou quando nós viemos para cá. Todo lugar tem uma igreja. Cada esquina tem uma igreja. Onde você vai, eu sou crente. Onde você vai, eu sou evangélico. Qualquer comércio que você vai, eu sou evangélico. Está tocando música evangélica.
mas as práticas de vida são deploráveis, são vergonhosas. Então, um dia do evangélico, para quê? Para ter feriado municipal, para ter ponto facultativo, para as repartições públicas não funcionarem, a escola pública não funcionar, isso é vergonhoso. É vergonhoso. Porque todo cristão, ele é pressionado por dentro para que ele seja transformado. A formação de Deus em nós, ela vem de dentro para fora. Tudo que é de fora para dentro é do homem. E isso aí, a hora que vem uma luta, a hora que vem uma propina, a hora que vem um balanço, sabe, diferente, a hora que vem imposto de renda, está fazendo coisa errada, tudo que aparece de pressão de fora vai acabar surtando a pessoa que não tem uma vida com Deus. Por isso, todos nós, queridos, precisamos se deixar trabalhar por Deus. Algumas áreas que nós temos dentro de nós, a proporção que o Senhor pressiona, elas são visíveis aos olhos, inclusive das outras pessoas, quanto mais aos nossos olhos, né? Então, às vezes a gente diz, meu Deus do céu, eu sou assim. Misericórdia, eu sou desse jeito. E isso é muito bom quando acontece. Quando a gente percebe as nossas falhas, por Deus trabalhar dentro de nós. Não adianta os outros apontarem falhas, porque nós somos cheios de justiça própria. Aponta uma falha, outra pessoa aponta uma falha, diz, não, mas é por causa disso, disso, disso. Não, eu só reagi assim por causa disso, disso, disso. Não, eu só faço isso com fulano porque ele me trata assim. Não, não, não. Eu não sou assim, só com fulano, porque ela merece. Né? Nós somos cheios de justiça própria. Mas quando o próprio Criador fala no nosso coração quem nós somos, aí aquilo a gente baixa a cabeça e diz, Senhor, tem misericórdia. Ai de mim, ai da minha vida. Mas Deus, Ele não faz nada para nos humilhar, para nos derrubar, para nos massacrar. Ele faz isso porque isso realmente, na formação de um vaso de honra, precisa toda a impureza ser exposta e ser tirada, para que aquele vaso realmente tenha valor, né? Então, tudo precisa vir para fora nesse processo de Deus. Esse processo de desenvolvimento e transformação de Deus em nós é também semelhante ao desenfaixar de Lázaro, né? Lázaro estava lá morto 4 dias, com mau cheiro, totalmente desprezível para uma presença humana, mas a voz de vida do Senhor chamou ele para fora, assim como o Senhor nos chamou também para a vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, diz a palavra, e o Senhor nos chamou para a vida. A mesma coisa com Lázaro, o Senhor chamou para a vida e ele saiu. Só que o processo de desenfaixar, o processo de desembrulhar, digamos assim, foi feito por quem? Foi por Jesus? Foi Jesus que foi lá tirar as ataduras dele? Não, foi feito pelos amigos dele. Isso nos fala, querido, de transformação após o discipulado. Pessoas que convivem com a gente, elas precisam tirar essa casca. O Senhor nos dá o fôlego da vida nova, mas nós precisamos ainda ser trabalhados. E trabalhados por homens, trabalhados por liderança, trabalhados por discipulador, trabalhados por pastor. Né? E não ficar naquela questão de, mas eu estou sendo humilhado. Não, meu irmão, humilhado você era no mundo. Você está sendo transformado pelo poder do Senhor, amém? De glória em glória nós somos transformados. E para nós sermos transformados, nós precisamos alguém tirar essas ataduras de nós. Aquilo que nos prende à morte precisa ser arrancado de nós. O Senhor nos dá a vida, o milagre da vida com Ele, do novo nascimento.
Mas para que isso seja efetivado e nós tenhamos uma vida plena na terra, nós precisamos ser discipulados e tirar dessas faixas de nós, que nos aprisionam, as faixas da imundícia, né? Porque uma faixa que envolve um cadáver, que já tem 4 dias em decomposição, deve ser muito mal cheirosa, suja, enfim, né? Então, tudo aquilo que precisa ser desembrulhado em nós, Deus, Ele usa pessoas para fazer. Por isso que a comunhão na igreja é tão importante. Por isso que o congregar é tão importante. E tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu pensei que na igreja era diferente. O povo aqui é falso, o povo aqui é fofoqueiro. Meu irmão, todo mundo veio do mundo. Está sendo trabalhado, está sendo tirado as faixas aqui. Quando nós estivermos prontos para ser levados pelo Senhor, aí sim, nós já vamos estar, né? Beleza, sem nenhum problema. Mas aqui é um lugar de tratamento, é um lugar onde o Senhor trabalha na nossa vida, através de pessoas também. O Senhor nos lava com a palavra. O Senhor ressuscita as nossas áreas que estão mortas dentro de nós. Muitas vezes nós crescemos no meio de opressão. Muitas vezes nós crescemos num ambiente de desamor, um ambiente, uma família disfuncional, sem acolhimento. Nós crescemos assim. Isso afeta a nossa vida. São áreas dentro de nós que são mortas. Precisam do milagre da ressurreição de Deus. Todos nós temos áreas que precisam do milagre da ressurreição de Deus. Isso Ele tem disponível para nós. Mas nós precisamos abrir para sermos tratados também por pessoas, para sermos desenfaixados. Querido, sabe quando isso acontece? Quando você procura e diz, eu quero falar com você. Eu preciso conversar contigo, eu tenho muitas coisas de mim para falar, eu preciso que tu ores por mim. Isso é quando funciona o discipulado. Aquele discipulado que você chama alguém para conversar e a pessoa fica cheia de muralhas, aquilo não é discipulado, é perda de tempo. É melhor a pessoa nem vir, né? Porque vai conversar, mas não quer falar nada, não quer se expor para nada, tem medo de tudo. Então, procure pessoas idôneas, né, líderes idôneos, pastores, seus pastores, para que você tenha liberdade de falar suas fragilidades. Todos nós temos fragilidades. Todos nós temos debilidades que precisam ser tratadas. E se a gente não falar, não abrir para outra pessoa, nós não vamos ser desenfaixados. Essas áreas vão continuar mortas. E Deus, Ele promove o ressuscitar, mas o desenfaixar é com os homens. Amém, queridos? O Senhor só disse para Lázaro, Lázaro, sai. Ele trouxe Lázaro para a vida, mas Ele mandou os amigos desenfaixarem a Lázaro, né? Então, 1 Coríntios 9, 24 diz, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Nós temos que correr a nossa corrida, queridos, para vencer. Muitas vezes nós estamos na corrida da fé de uma forma tão casual, digamos assim, de uma forma tão descompromissada. Tipo, não, eu já aceitei Jesus, né? E eu sei que teve festa no céu. Quando eu aceitei Jesus, eu já fui muito mudada. Tem gente que fala assim, né? Eu já fui muito mudada. Nossa, desde quando eu aceitei Jesus, eu já sou outra pessoa. Glória a Deus por isso, né? Mas o nosso propósito, quando nós estamos na corrida da fé, além de nós irmos para o céu, de nós termos uma carreira, nós temos um propósito eterno, que é pregar o evangelho a toda criatura, né? Tanto que no versículo 27, pode publicar lá o 1 Coríntios 9, 27, o que Paulo fala lá no 9, 27? Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Entendeu?
Então, nós temos um propósito, que é pregar o evangelho a outras pessoas. A gente não pode ficar sem exercer esse propósito, a nossa corrida, isso faz parte da nossa corrida da fé. Então, a gente ficar só, não, eu dou glória a Deus, eu não estou roubando nem matando, né, como o pessoal fala, não estou roubando nem matando, estou vivendo uma vida tranquila com Deus, faço a minha oração, faço meu devocional. Querido, devocional é primordial se você tiver um tempo na presença de Deus. De fato, se você não tiver um tempo na presença de Deus, é mais uma leitura que você faz. O nosso devocional precisa ter um momento de adoração a Deus. Precisa ter um momento, é um culto a Deus. Seu devocional é uma síntese do que acontece aqui. Você tem que adorar a Deus, você tem que orar ao Senhor, glorificar o nome dEle e ouvir o Senhor na palavra dEle. Se você pega aquele livrinho, só lê, oh Jesus, obrigada, dirige meu dia, me abençoa no que eu vou fazer, em nome de Jesus, amém. Isso não é devocional. Vai muito além do que isso, amém? Então, nós não estamos aqui desapercebidamente. Não, nós somos uma igreja que já tem 21 anos. Muitos não têm essa idade na fé. Mas nós já somos uma igreja que tem 21 anos. Né? Então, nós precisamos correr a corrida para vencer. Nenhum de nós pode ficar para trás, e nem vai ficar. Em nome de Jesus, amém? Então, abra sua Bíblia aí em Hebreus. Amém? 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Eu vou começar lendo aqui. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Eu sempre esqueço de dizer o tema, né? Saber correr, o tema dessa. É mais uma reflexão para nós, né? Isso que eu vou falar aqui é mais uma reflexão para a nossa vida. Cada um de nós temos que parar para fazer reflexões de como nós estamos andando, como nós estamos vivendo, como está a nossa casa, como está o nosso casamento, como estão as nossas finanças, como está a nossa vida com Deus. E a nossa vida com Deus é essa corrida. Então, nessa primeira parte aqui, do versículo 1, a parte B dele diz: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Todo peso. Nenhum corredor pode correr com roupa pesada. Imagina com peso, uma mochila na costa, uma sacola na mão. Ninguém pode correr assim. Né? Hoje os tênis são totalmente apropriados. Até para o formato do seu pé tem um tênis específico. Até para o tipo de pisada que você tem aparelhos que eles detectam o tipo da sua pisada para indicar o tênis certo, para correr, para tênis, para qualquer esporte, né? Então, aqui fala: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. E peso aqui não é pecado. Logo a seguir diz: e do pecado que nos atrapalha. Então, o que seriam esses pesos na nossa vida? O que seriam essas coisas que nos atrapalham? Temperamento, opinião própria, atitudes erradas, atitudes que levam outros a pecar, pensamentos, palavras. Então, essas coisas, elas não chegam a ser pecado, mas atrapalham a nossa corrida, né? Então, livremos de todo
peso que nos torna vagarosos. Hábitos também, mau hábitos, nos torna vagarosos, né? Fatos ruins que aconteceram na nossa vida, na nossa existência, na nossa criação, muitas vezes nos torna vagarosos também. E depois diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Essa é a primeira parte do versículo 2, né? Mantenhamos os nossos olhares fixos no Senhor. Então, tudo o que era para nós fazermos, até hoje só demos desculpas, nós vamos parar com isso. Nós vamos ter outras atitudes, porque nós precisamos agir por causa da nossa salvação, para que nós mesmos sejamos vitoriosos, não venhamos a ser reprovados. Todos os que cumprem todas as regras serão aprovados, mas os que não cumprem as regras básicas para a corrida da fé, eles não serão aprovados. Caso contrário, o apóstolo Paulo não teria dito isso, não é? Para que eu mesmo não venha a ser reprovado, no versículo 27 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Então, correr tendo os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Correr para conseguir realizar todo o propósito do Senhor. Muitas vezes a gente só se fixa nas nossas coisas. A gente só se fixa na nossa carreira. A gente só fixa no nosso emprego. A gente só fixa no sustento da nossa casa. A gente só fixa em criar os nossos filhos. Mas nós precisamos nos fixar em tudo que é eterno. Aqueles homens, eles corriam para ganhar uma coroa de louro, né? Que murchava, logo depois murchava. Uma coroa com folhas de louro. Mas a nossa coroa é incorruptível, diz a palavra de Deus. Tudo o que nós fazemos na terra tem repercussão eterna. Então a gente precisa perder aquela coisa, não, porque eu vou tratar do meu casamento, é algo na terra. Não, tem repercussão eterna. Eu vou tratar da minha formação acadêmica, é algo na terra. Não, eu tenho que ter uma repercussão eterna, porque senão eu fico fora do propósito de Deus. E tudo que nós fazemos fora do propósito de Deus desagrada ao Senhor. Então, se você está fazendo uma faculdade e não está vendo o propósito eterno que você pode alcançar com ela, vai acabar caindo fora do propósito de Deus. Porque nós não somos desse mundo. Amém, queridos? Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. E nosso propósito é acima de todas as coisas. Tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós realizarmos precisa glorificar o Senhor, né? Então, todas essas coisas precisam ser observadas por nós. Então, o nosso propósito de pregar o Evangelho, de levar a libertação, a salvação, a cura para outras pessoas, faz parte da nossa corrida. A gente não pode negligenciar isso, a gente não pode dizer, ah, não, mas eu tenho vergonha, não, eu tenho um outro chamado. Não, isso não é verdade. O ID é para todos. Alguns têm um ministério específico dentro do ID, né? Tem uma unção diferenciada, mas é para todos nós. Quando ele disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não tem nenhum adendozinho lá, nem no original, só para quem tem ministério de evangelismo, não tem. Todos nós temos esse chamado, amém, queridos? Todos nós somos capacitados, mesmo porque não somos nós que convencemos as pessoas. Nós somos só um veículo, nós precisamos apenas nos dispor para que Deus faça a obra. Quem assistiu The Chosen viu isso, né? Que retrata muito bem isso. Eles não tinham capacitação nenhuma. Quem chegou ontem no grupo foi enviado também. E aconteceram todas as coisas. Os demônios se submeteram, a palavra encontrou terra boa, houveram algumas terras ruins, faz parte,
né? Então, nós estamos num propósito de casas de paz. Quantos estão orando por casas de paz? Eu vou perguntar de novo, acho que ninguém entendeu, não. Quantos estão orando por casa de paz? Eita glória! Jesus toma conta. Precisamos orar por casas de paz. Querido, você precisa se empenhar em orar por casas de paz. Casas de paz é o melhor acesso para quem tem vergonha de falar em público. Você vai ter um lugar reservado na casa de um amigo para levar a palavra de vida e salvação. Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia também em Filipenses 3. Nós vamos ler os versículos de 12 a 14 e o 16. 12 a 14, depois o 16, ok? Filipenses 3, 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, aqui é o apóstolo Paulo falando, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Amém? Então, nós precisamos perseverar e ter ação, prosseguir para conquistar a perfeição para a qual Cristo nos conquistou. Versículo 13. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. 14. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Versículo 16. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Amém? Então, cada um desses pontos aqui, queridos, nós podemos tirar algum ensinamento. Eu vou falar alguns pontos que a gente colhe dessa parte das Escrituras para nós prosseguirmos. Porque não adianta só a gente ter a noção de que nós estamos numa corrida, que nós temos um propósito nessa corrida, que nós devemos nos dispor para Deus trabalhar dentro de nós, que o Senhor precisa agir de dentro para fora. Não basta só nós sabermos disso, mas nós precisamos ter na nossa mente elementos que possam nos ajudar a vencer essa corrida. Amém? Então, aqui em Filipenses, a gente vê alguns elementos, eu separei alguns só aqui, como vontade de ir adiante, decisão, direção, determinação e disciplina. Então, por exemplo, vontade de ir adiante. Capítulo 3, versículo 12 e a primeira parte do 13. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. E agora a parte inicial do 13, mas, quer dizer, o final do 12, né? Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, eu não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Então, ele diz que ele prossegue e concentra todos os esforços dele nisso. Isso é vontade de ir adiante, queridos. A gente não pode correr a nossa corrida da fé como quem quer desistir, sabe? Mas eu tenho uma empresa e eu tenho tanto trabalho, não tenho tempo para ficar pregando evangelho. Meu irmão, você precisa mudar a sua mente, porque você está aqui para pregar o evangelho. Se tiver tempo bom, você dirige a sua empresa. Amém, queridos? Quem tem a visão correta é assim. Você trabalha numa empresa para se sustentar, glória a Deus, mas você está aqui correndo uma corrida da fé com o propósito de ministrar a palavra de Deus, nem que seja com a sua boca fechada, mas o seu testemunho vivo de que Jesus vive dentro de você e que você tem uma vida com Deus. Isso é diariamente. Por isso que é um propósito nosso. Não precisa, às vezes, você abrir a boca, mas a sua maneira de viver diz que você é de Cristo. Amém? Então, essa questão, vontade de ir adiante, é uma decisão nossa de satisfazer o Senhor. Então, a nossa corrida precisa ser para satisfazer o Senhor. Segundo ponto que eu botei, decisão, a parte B
do versículo 13, que diz: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Então, essa vontade de se preparar precisa ser mais do que a vontade de vencer. Isso aqui eu peguei uma frase. Outro dia a gente estava vendo vôlei. Outro dia não, já faz um tempo. Nós estávamos vendo o campeonato de vôlei e o Bernardinho falou isso. Que a vontade de se preparar precisa ser mais importante do que a vontade de vencer. É uma frase dele essa aí. E aquilo ficou na minha mente, sabe? Então, quando eu estava fazendo essa palavra, eu me lembrei disso. Eu disse, gente, a vontade da gente se preparar para a nossa corrida espiritual precisa ser mais forte do que a vontade de vencer a corrida. Porque se nós formos preparados, nós vamos vencer. Todo aquele que é preparado para alguma coisa, ele vai conseguir realizar. Quem é preparado para correr, vai conseguir correr. Quem é preparado para lutar, vai conseguir lutar. Quem é preparado para jogar vôlei, vai conseguir, né? Quem é preparado para correr com carro, vai conseguir correr. Então, nós precisamos ser preparados para correr a nossa corrida da fé. E nós vamos ter a vitória, amém? Tendo o nosso foco em Cristo Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé. Não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos ressignificar o que nos aconteceu. Ele diz, deixando para trás as coisas que ficaram. A gente tem que esquecer aquela coisa de, eu tenho um gatilho emocional, agora é uma moda falar isso, né? Não, eu tenho um gatilho emocional que quando acontece isso eu já dispara. Eu tenho um gatilho emocional, os coaches falam muito nisso. Não, isso aqui porque eu tenho um gatilho emocional. Meu irmão, esquece essa onda de gatilho emocional. Pelo amor de Deus, você não vai ficar remoendo o seu passado porque você foi ferido, porque você foi massacrado, porque na minha criação isso e aquilo. Vai em busca. Quem quer ser liberto, é liberto. Quem quer ser curado, é curado. Mas tem que buscar no Senhor. Tem que buscar ajuda, porque senão você vai morrer daquele mesmo jeito. Aí vai ter todos os gatilhos na tua vida para te dar tiro de morte. Mas nós que estamos correndo a corrida da fé, esquece esse papo de gatilho emocional dos coaches aí, que isso aí não te leva para nada, sabe? A gente ficar remoendo, não, porque eu sou assim, porque na minha infância eu fui criada assim, porque minha família era disfuncional. Meu irmão, isso já passou. Isso é um embaraço, tu não pode mudar o teu passado. Paulo não podia mudar o passado dele. Ele agredia aqueles que propagavam o evangelho, ele ia atrás, ele prendia e possibilitava a morte. Ele não podia mudar esse passado, ele teve que ressignificar com uma vida nova, trazer novo significado para viver uma vida em Cristo. A mesma coisa somos nós, aconteceu na nossa vida as coisas ruins, todo mundo tem coisa ruim na sua vida que aconteceu. Não existe essa pessoa que não foi ferida, mesmo dentro dos lares funcionais, tudo normal, a pessoa tem problema. Todo ser humano é cheio de mimimi. Todos nós temos problemas, mas a gente não pode ficar nisso. É um probleminha de estimação e a gente começa a se esconder atrás disso. Não. Busca o Senhor, tenha foco, tenha direção, olhe para o Senhor. E tudo vai ser mudado na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Eu até anotei aqui uma frase. Essa é a grande obra de Deus. Mudar de dentro para fora as nossas lembranças, para que a gente tenha uma vida plena. O Senhor muda a gente de dentro para fora. Então, deixa para trás o que passou, esquece o que passou e vai viver uma vida nova. Vai correr adiante de outras coisas, né? Determinação, versículo 14 diz, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Então, nós precisamos prosseguir de fé em fé, e em busca da ação do Senhor na nossa vida, abençoando outras vidas, levando o evangelho, orando por outras pessoas, e tudo que você for fazer, faça com excelência. Faça com excelência. Se você for orar para uma pessoa, ore como se fosse a sua última oração. Se você for pregar o evangelho para uma pessoa, fale apaixonadamente do que Jesus faz na sua vida.
Porque tudo que Jesus fez na nossa vida é maravilhoso. Pode ser uma coisa pequena para outra pessoa, mas para você, você sabe o tamanho da importância que aquilo teve, o tamanho da libertação que te trouxe, a felicidade que foi o Senhor mudar a sua vida. Então, nós precisamos olhar por esse lado, a nossa determinação em servir ao Senhor. E por último, a disciplina, no versículo 16, diz: contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Alguém tem uma outra versão? Leia para mim aí, esse versículo 16. É que eu não peguei nenhuma versão aqui. Tem a revista atualizada aí? Coloca o versículo 16. Filipenses 3, 16. Já? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Era essa versão mesmo que eu tinha lido. Com o que já alcançamos. Andemos com o que já alcançamos. Contudo, na NVT, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. O que é isso? Andar de acordo com o que você já alcançou. Andar com coerência de acordo com o que você já alcançou. Se você já chegou num nível, não desça mais esse nível, não regrida mais. Ande com coerência naquilo que você já alcançou em Deus. Não regrida mais, né? Então, nós precisamos não deixar de prosseguir. Por mais que em algumas épocas da nossa vida, isso também acontece com todo mundo, você acaba estagnando um pouco. Alguns acontecimentos pontuais na nossa vida, a gente acaba dando uma estagnada na corrida, mas não regrida. Viva de forma coerente com aquilo que você já alcançou em Deus. Não deixe que nada venha roubar aquilo que o Senhor já acrescentou na sua vida. Então, um atleta espiritual, ele precisa seguir as regras da corrida espiritual. 1 Timóteo 2,5 diz assim: o atleta que não conquista o prêmio, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Então, isso daí está em 2 Timóteo 2,5. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Coloca a mão no teu coração. Diz comigo: a minha corrida da fé já está ganha, porque eu determino percorrer todo esse caminho até a vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós temos que pensar assim, nós temos que agir dessa forma, nós temos que declarar dessa forma. Eu estou fazendo um curso e fala muito sobre os caminhos neurais que nós temos no nosso cérebro. Quando você passa anos com um pensamento criado por você, um pensamento declarado muitas vezes por você, que tipo assim, não, eu não consigo aprender inglês. Nossa, mas bem que eu já tentei, mas eu não consigo aprender inglês. Quantos já ouviram as pessoas falar isso aqui? E muitas vezes a pessoa fica repetindo: ah, não, eu já tentei, mas eu não consigo aprender inglês. Eu não consigo isso. Isso daí vai gerando no seu cérebro, isso é na neurociência explica, vai gerando caminhos neurais. É como se você tem uma plantação aqui, é uma plantação, pode não ser, mas uma grama bem bonita, e você passa com um carro pesado várias vezes por aquele lugar, ele vai demarcando um caminho ali, e ele vai se aprofundando, e todos os carros passando naquele mesmo lugar, a grama para de nascer naquele lugar, e fica um sulco ali, por causa do peso dos carros passando. Na nossa mente acontece isso. Acontecem caminhos neurais, que a gente começa a pensar em coisas que colocaram na nossa cabeça, ou nós criamos na nossa cabeça, limitações que nós criamos. Eu não consigo aprender inglês. Vou pegar esse exemplo aí. Todos nós conseguimos aprender inglês. Todos nós conseguimos. Como é que você vai desfazer isso na sua mente?
Se você continuar declarando, eu não consigo, eu acho muito difícil, eu não consigo aprender inglês. Cada vez que você declara isso, e a neurociência vem provando que a palavra de Deus diz que a palavra tem poder. Cada vez que você declara isso, você firma esse caminho neural no seu cérebro. E quando você começa a declarar diferente, eu ainda não consegui aprender inglês, mas eu vou aprender. Você está traçando um outro caminho neural positivo no seu cérebro. E toda vez que você lembra, eu ainda não aprendi inglês, mas eu vou conseguir aprender. E toda vez que alguém fala, tu não sabe, não, eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. E você não declarar mais aquele que você declarar, eu não consigo aprender inglês. Se você, no seu cérebro, é neurociência, gente, é comprovado. Se você não declarar mais aquilo, é como se crescesse a grama de novo ali, porque não passou mais nenhum carro sobre aquele caminho. Então vai crescer a grama de novo lá. E aquilo vai ser totalmente apagado da tua mente. E a verdade vai ser o que você declara. Vai ser o novo caminho neural. Tá? Então, tudo que nós precisamos fazer são novas maneiras de pensar. Se você pensa que a sua corrida na fé é só vir para a igreja, fazer o seu devocional, cuidar da sua casa, não é. Mude o que você fala. Crie novos caminhos neurais. A partir de agora, eu tinha dificuldade em evangelizar, mas eu vou conseguir evangelizar. E por onde eu passar, mesmo que eu não fale, o meu procedimento vai declarar que eu sou uma pessoa de Cristo. Amém, queridos? E isso você vai construindo novos caminhos neurais na sua mente, no seu cérebro, e é o que vai prevalecer. A sua corrida vai ter sucesso. Nós fomos criados para sermos vencedores, amém? Nós fomos criados, gerados pela melhor semente, que é a semente de Deus, amém? Então a nossa essência é de excelência. Nós não precisamos declarar falência, porque nós não fomos criados para isso. Então não podemos declarar isso. Então a nossa vida espiritual, a nossa carreira, a nossa corrida da fé, ela vai ser vencida, porque o Senhor já nos deu a vitória. Eu quero finalizar contando um testemunho que foi experimentado pelo meu pai. Mas até antes do meu pai falecer, ele contava isso com tanta alegria, que o meu pastor, que conviveu um pouco com ele gravou isso. Algumas coisas que meu pai falou do trabalho dele, que o trabalho dele, ele era diácono, era na introdução da igreja. Então ele falava com tanto amor, com tanta paixão sobre isso, que o nosso pastor, ele sempre dá um exemplo do meu pai. Mas o meu pai contou para ele uma história, e ele, pela idade, ele repetia as histórias sempre. Então ele contou uma história que ele foi evangelizar no Pará. Ele abriu uma igreja junto com a minha mãe, a minha família, foi para lá. E eles abriram uma igreja no interior, bem longe de Belém. E tinha um senhor que ele dizia que ele era bem branco e bem vermelho por causa do sol naquele lugar. Esse lugar é num local do Pará que é bastante ensolarado, como Parauapebas. E todas as vezes que ele ia, todos os finais de semana lá, chama Getúlio Vargas esse lugar. Hoje tem uma igreja, eu não sei como é que está, se ainda tem, mas eu creio que sim. Uma igreja batista, congregação da primeira igreja. Eu creio que eles deram continuidade no trabalho. Então ele dizia que esse senhor, seu José, que aceitou Jesus lá com ele, todas as vezes que ele chegava lá, ele ia visitar o seu José no vilarejo. E ele dizia assim: e aí, seu José, como é que o senhor está? Bem. E a sua fé? Aí ele diz que ele abria a camisa dele e dizia: está aqui guardada. Dizia com todo orgulho. Então meu pai tinha um orgulho de contar isso. A nossa fé, que precisa estar guardada no nosso coração. Onde tem o centro da vida com Deus, é no nosso coração. A nossa fé precisa ser guardada, muito bem guardada e nutrida
no nosso coração. A nossa corrida da fé precisa ser vitoriosa pelo poder do nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar uma canção. E aqueles que o Senhor falou no coração, você tem liberdade, se você quiser vir aqui na frente, eu posso orar por você. E se o Senhor tocou no teu coração sobre a tua forma de estar correndo essa corrida, se não está sendo de uma forma como nós esclarecemos alguns pontos aqui, mas você quer diante de Deus mudar de atitude, você quer diante de Deus fazer um novo caminho neural na sua mente de como você vai declarar a sua corrida da fé. Então você fica à vontade para vir aqui na frente e depois a gente vai orar por você, amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual declare com toda a sua ao força, teu, querido. meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Senhor.
precisamos, Deus, ter um coração igual ao Teu, Deus. Nos ajuda, Senhor, nós darmos acesso à Tua transformação dentro de nós, Deus, ao Teu processo de mudança dentro de nós, de dentro para fora, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor trabalhou na minha vida com essa palavra, eu te peço, meu Deus, que Tu venhas trabalhar na vida de cada um dos meus irmãos, daqueles, ó Deus, que como eu notaram a sua deficiência, aqueles que como eu notaram as suas falhas, aqueles que como eu, Senhor, querem ser alcançados pela Tua graça e serem transformados, Deus, na nossa corrida. Senhor, nos ajuda, Senhor, dependemos de Ti, dependemos do Senhor e da força do Teu poder, Pai, na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, Deus, com a Tua força, com a graça do Senhor, com um novo caminhar, com acesso, Deus, para o Senhor trabalhar, mudando a nossa maneira de pensar, mudando as nossas atitudes, tirando de nós tudo aquilo, Senhor, todo embaraço, todo pecado, Senhor, que nos traz peso e tropeço na nossa caminhada, Deus, em nome de Jesus. Nos faz, Senhor, desligar do nosso passado e ressignificar o nosso futuro, Senhor, com a Tua mão nos dirigindo para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Levante sua mão para o alto. Todos aqueles que querem agir do Senhor, levante sua mão para o alto. Pai, nessa noite, nós estamos aqui rendidos a Ti, Senhor, querendo o Teu agir, Senhor. Te damos liberdade para o Senhor nos pressionar, Deus, de dentro para fora, para que tudo aquilo que não Te agrada saia, Senhor, saia, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente aprovados por Ti, em nome de Jesus. Nos encoraja, Senhor, nos dá determinação, nos dá disciplina, Senhor, na nossa corrida. Queremos, ó Deus, vencer e sermos aprovados, Pai. Ó Deus, e todos aqueles que conviverem com nós, onde nós andarmos, conosco, onde nós andarmos, que sejam impactados pelo Teu agir na nossa vida, pelo poder do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Pai, nos dá uma semana de mudanças, uma semana de transformação, uma semana de busca da Tua presença, uma semana de caminhar olhando para o alto, para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Oh Deus, em nome de Jesus, que nenhum dos embaraços da nossa vida venha nos atrasar na nossa corrida, Senhor. Que nada venha tirar o nosso foco dos Teus olhos, Senhor, para que nós possamos avançar. E nós queremos declarar no nome de Jesus uma semana de desafios sendo alcançados, Pai. Uma semana de vitórias sendo alcançadas, Senhor. Uma semana de aprender com o Senhor. Uma semana de buscar a Tua presença e sermos achados por Ti, Senhor, e termos respostas do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos colocamos na Tua presença, colocamos a nossa casa na Tua presença, Senhor. Oh Deus, os nossos filhos naturais, os filhos espirituais, apresentamos, ó Deus, as casas de paz, Senhor. Abre as portas dessas casas, Senhor. Queremos levar o Teu evangelho. Queremos cumprir o nosso propósito na terra, Pai. Abre, Senhor, as portas das casas que o Senhor já determinou. Em nome de Jesus, Deus. E nós Te agradecemos, louvamos o Teu nome. Te agradecemos pela essa nova semana que se inicia hoje. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. E o povo de fé dá glória a Deus. Aleluia, amém. E uma semana de vitória, queridos, em nome de Jesus.